Vamos para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 15. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, queridos? Meus amados irmãos, aqui na nossa Bíblia Sagrada, agora fala acerca do perdão. Essa passagem especificamente fala acerca do perdão do pecado de um irmão. Fala a maneira como nós devemos tratar o pecado, não é, de um irmão. Existem coisas que a igreja deve fazer. Existem coisas que o pastor da igreja deve fazer. Existem coisas que o pastor da igreja deve pedir ajuda a outras pessoas para fazer. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela fala aqui das 3 atitudes do perdão. Ela fala de, se o irmão pecar contra você, você vai lá e repreende, né? Ou seja, olha a palavra e conversa com seu irmão. Porém, se ele não aceitar, leva 1 ou mais testemunhas. E se ele ainda não aceitar, coloca diante da igreja, né? Anuncia para a igreja, avisa para a igreja, para que aquele irmão seja recuperado, tenha os seus pecados perdoados. Aqui o foco não é envergonhar, porque se Deus fosse nos envergonhar por causa dos nossos pecados, quem aqui não seria envergonhado? O foco aqui é a restauração do irmão, é conduzir o irmão à presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, uma coisa mais me chama a atenção nesse texto, é porque a Bíblia Sagrada, em continuidade, ela diz assim: porque tudo que vocês ligarem na terra, quando ela fala da igreja, quando ela fala de levar até a igreja, ele diz: tudo quanto vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo quanto vocês desligarem também será desligado. Aí o texto sagrado ele diz assim: porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, Deus fazendo a ressalva da importância da unidade da igreja, da importância da concordância da igreja, de todos estarem em comum pensamento acerca de alguma coisa. Você já observou? Eu já falei aqui semana passada, quando eu comecei a falar sobre a adoração da igreja, eu disse aos irmãos quais são os nossos objetivos na igreja. Nós viemos à igreja para quê, irmãos? Nós viemos primeiro para adorar a Deus. Não é? Todos nós estamos na igreja para adorar a Deus. O nosso foco é a adoração a Deus. E eu falei para os irmãos que Deus, Ele está observando a nossa maneira de adorar. Ele está atento à maneira como nós chegamos na casa dele. Agora, nós também chegamos para rever os nossos irmãos. Não é? Você observa, se você vem na igreja e ninguém fala com você, parece que ficou faltando alguma coisa no culto. Se ninguém lhe recebe, você vem na igreja, senta e você escuta e você tem a oportunidade de glorificar a Deus, mas você sai e não falou com ninguém. Você sai sentindo falta de alguma coisa, faltou acontecer algo. É porque nós também viemos ao culto para rever os nossos irmãos. Porque quando eu estava falando sobre adoração,
eu defini a adoração para os irmãos aqui. Eu disse, irmãos, adoração é serviço a Deus. Primeiro, adoração é serviço. Adoração também é culto a Deus. E adoração também é reverência a Deus. Tudo quanto nós fazemos para servir a Deus, nós estamos adorando a Deus. Por exemplo, Tony estava ali tocando o violão. Ele está, irmãos, tocando o violão. Como ele está prestando um serviço para Deus, enquanto ele toca o violão, ele está adorando a Deus. Enquanto nós estamos em oração, nós estamos adorando a Deus. Enquanto nós estamos, por exemplo, contribuindo com a obra de Deus, nós estamos adorando a Deus. Tudo quanto nós fazemos no culto, tudo quanto nós fazemos quando estamos servindo a Deus, tudo quanto nós fazemos quando nós estamos reverenciando a Deus, isso pode ser uma adoração a Deus. Então eu adoro a Deus quando eu glorifico, eu adoro a Deus quando eu louvo, eu adoro a Deus quando eu venho para o culto, eu adoro a Deus quando eu oro, eu adoro a Deus quando eu toco o instrumento, eu adoro a Deus enquanto eu prego a palavra. Não é, irmãos? Isso aí nos leva a uma atitude de seriedade diante de Deus. Você imagina só, eu vou pregar a palavra de Deus hoje, mas eu não vou orar não, vou falar qualquer coisa, porque os irmãos não lêem a Bíblia mesmo, isso o circunciso falando, né, o descrente, ele dizendo assim, eu vou falar qualquer coisa, porque o povo não lê a Bíblia mesmo, eu vou lá, digo qualquer coisa, vejo um anjo aqui, sentado aqui, outro ali, né, e o povo da glória a Deus, pronto, vão para casa tudo feliz. Essa pessoa está adorando a Deus, irmão? Não está. Porque ele não está prestando serviço a Deus, ele está talvez prestando um serviço a si próprio. Não é? Ele não veio para pregar a palavra de Deus, para Deus ser glorificado. Ele veio ali cumprir uma agenda. Quem cumpre uma agenda está trabalhando para si próprio. Agora, quem vem pregar a palavra de Deus, se dedica, na sua simplicidade. Quantos irmãos a gente não já viu na igreja, que nem sabe pronunciar palavras direito? Né? Chega aqui para o modo e para o quanto, não sabe nem falar os nomes de Deus, mas quando saiu de casa, leu a palavra lá, a passagem do cego de Jericó, e chega aqui e prega uma grande mensagem e a gente sai edificado. Sabe por quê? A pessoa que veio pregar, veio adorar a Deus, e os que vieram para o culto também vieram adorar a Deus. Aí você observa o cumprimento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Sabe por quê? O que prega adora, e o que escuta e glorifica também adora. Aí Deus recebe e manda poder e renova a nossa vida. Isso está na palavra de Deus. Agora, irmãos, lembre-se que isso fala também da nossa unidade. Para isso acontecer, a gente precisa estar em unidade. A igreja precisa saber qual é a nossa finalidade aqui. Você imagina, eu vim para a igreja, não é? Agora há pouco eu falei ali, quando eu disse que os noivos deveriam vir, foi brincando com o Jaziel, ele entendeu, com a irmã Alessandra, que estão ali. Aí eu brinquei com eles. Você imagina se eu viesse para o culto intrigado com o Jaziel, né? Eu tenho medo, você é forte, mas Deus é maior, né? Mas você imagina, eu aqui pregando a palavra de Deus, intrigado com o irmão que está sentado ali no banco. Você vê, irmão, será que Deus opera nesse negócio? Será que Deus, irmãos, está envolvido no meio da contenda? A gente tem que entender que o nosso Deus é santo. E ele diz assim, ó, os mandamentos, quando ele diz, o maior de todos os mandamentos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu coração e todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Porque você imagina, irmão, nós vamos para o mesmo céu, nós vamos herdar a mesma eternidade, nós vamos participar da mesma adoração eterna. Agora você imagina se nós não formos acostumados a adorar Deus em conjunto, adoração coletiva. Você imagina, eu venho prestar o meu culto a Deus, mas eu também venho cultuar a Deus com meu irmão que está do meu lado. Você já viu que às vezes a gente chega no culto e o irmão que está do lado não ora em voz alta. A gente ora e a pessoa está ouvindo. E já aconteceu conosco quantas vezes? Da gente não ter palavra para orar, e aí está lá o irmão do nosso lado orando e a gente pega carona na oração dele.
Eu estou falando a gente porque já aconteceu comigo algumas vezes. Não sei se já aconteceu com você. A gente não tem nem palavra para orar, não tem nem força. Mas a gente começa a ouvir a oração do irmão e começa a ser abençoado e edificado por causa da oração dele. É a adoração, irmão, coletiva. Não é? Nós precisamos uns dos outros. E essa adoração coletiva, irmãos, ela é realizada, tem que ser realizada com ordem e com decência, para poder Deus receber o nome do Senhor ser glorificado. Quer ver uma coisa? Para que serve a adoração coletiva? Primeiro, ela serve para nos trazer comunhão. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. 1 João. Vamos lá, irmão, vamos começar a mexer na Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você observa, irmãos, que aqui está falando que Deus é luz. E aqui está dizendo, nesse contexto aqui de João, diz que os que não andam na luz não têm comunhão com Deus, porque Deus é luz. Aí você observa que tem um mais e tem uma vírgula. Começa com a conjunção de adversidade e depois tem uma condição condicional. Ou seja, tem uma condicional aqui. E a condição é: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, se não temos comunhão com os irmãos, nós não estamos na luz. Não é assim que a Bíblia está dizendo? Eu estou falando no sentido e estou faltando no sentido contrário. Se temos comunhão com Deus, então se andamos na luz, temos comunhão com os irmãos, uns com os outros. Significa que, se não tivermos comunhão uns com os outros, não andamos na luz. A gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que precisam ser repetidas, vez por outra, senão a gente esquece. Por exemplo, irmão, vou falar uma coisa. Nós que somos obreiros, pegar os obreiros, pronto, vou mexer com os obreiros hoje. Se a gente não tomar cuidado, a gente quer que as pessoas venham participar das coisas que a gente lidera, mas a gente não coopera com os outros. Você já pensou? Irmãos, eu quero fazer aqui uma convocação. Todo mundo vem cooperar com o trabalho que eu faço na igreja. Mas quando chega na escola dominical, não vem. Eu vou lá para a escola dominical, ouvir esse povo falar que eu já sei. Como que você quer que os irmãos tenham comunhão com você, se você não tem comunhão com eles? Você imagina, eu vou pegar você imagina o pastor da igreja. Você imagina eu como pastor da igreja, eu vou dizer assim: Deus me livre, abraçar o irmão Samuel. Eu não. O irmão Samuel trabalha com muita gente todos os dias. O convite não foi embora. Eu que não vou abraçar o irmão Samuel. Deus me livre. Tem que falar assim com a distância de 5 metros. Não é? Eu não vou me aproximar dele. Não, eu não gosto daquele irmão. Não vou com a cara do músico da igreja. Já pensou que qualidade de pastor é essa? Uma vez um irmão ligou para mim, de longe, sabe? Aí disse assim: pastor, um conselho de pastor para pastor. Eu disse: claro. Ele disse: o que é que eu faço? Eu não suporto mais olhar para os crentes da minha igreja. Eu disse: deixa de ser pastor. Aí ele disse: mas isso é conselho? Eu disse: claro que é conselho. Você não me ligou pedindo conselho? Que qualidade de pastor é essa que não quer mais ter comunhão com os irmãos? Não é? Então deixa de ser pastor, está no lugar errado. Arranja um lugar na fábrica e vai embora trabalhar lá, isolado, todo mundo. E olhe lá, porque lá, se você não trabalhar em unidade também, é uma linha de produção. Você vai se prejudicar e vai ser demitido por justa causa também. Você observa, irmãos, veja que lição para a gente a Bíblia Sagrada dá. Primeira coisa, para que a adoração pública? Primeiro, é para termos comunhão. Se viemos adorar a Deus, temos que ter comunhão com os irmãos. A Bíblia é tão perfeita que Jesus diz assim, lá no Sermão do Monte: se você vai oferecer sacrifício e você souber que o irmão tem algo contra você, vai lá e se reconcilia primeiro. Preste atenção à palavra. Jesus não diz assim: se você vai oferecer sacrifício e você tem algo contra o irmão. Ele diz: se você souber que o irmão
irmão tem algo contra você. Não é interessante isso? É o contrário. Porque aí a Bíblia diz, porque quem tem que pedir perdão é quem fez mal, não é? Aí Deus diz assim, se você souber que o irmão tem algo contra você, vai lá e se reconcilia. Mas não era para ele vir se reconciliar? Não é ele que tem algo contra mim? Mas Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo e com você. Ele diz assim, ó, se você sabe que o irmão, você imagina a cena, eu sei que o irmão tem algo contra mim, e eu estou aqui pregando sabendo que o irmão tem algo contra mim. Aí eu acabei de dizer, Deus recebe essa pregação, Deus recebe essa adoração. Aí Jesus disse, deixa o sacrifício, vai lá e se reconcilia. Eu vou lá no irmão que tem uma coisa contra mim, ó, vamos supor que o irmão é esse jarro aqui. Aí eu vou chegar lá no irmão e vou dizer, ô irmão, Jesus te ama, eu também te amo. Se ele abrir brecha, eu dou um abraço nele. Né? Se ele não abrir espaço, mas eu digo, Jesus te ama, eu também te amo. Você sabia disso? Me diga uma coisa, eu não me reconciliei com ele? Me reconciliei. Se ele continuou com raiva, é entre ele e Deus, a adoração dele que não vai subir. Agora a minha, eu tomei a iniciativa e garanti que a minha adoração será recebida por Deus. Primeiro ponto, a adoração coletiva, ela é para a gente ter comunhão uns com os outros. Ela produz comunhão. Segundo, quer ver uma coisa? Segundo, ela produz despertamento. Olha aí, irmão, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim, ó, capítulo 5, versículo de número 11. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, irmãos, a Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui, o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da ressurreição de Cristo Jesus, ele está falando do despertamento. Você observa, se eu tenho comunhão com o irmão, eu tenho liberdade para chegar e observar que aquele irmão precisa de minha ajuda. Como é que eu ajudo um irmão? É dizendo assim, uma vez eu cuidava de novos convertidos, e eu ainda trabalhava secularmente, eu fui representar o local onde eu trabalhava. Uma formalidade, numa solenidade, Tony, que eu cheguei lá e eu tinha que usar todas as formalidades que o cargo exigia. Eu olhei para o governador do estado, excelentíssimo senhor governador do estado, né, excelentíssimo senhor juiz de direito fulano de tal, magnífico reitor da universidade tal. Tive que usar todos os pronomes de tratamento e falar com a linguagem do nível que talvez aquelas pessoas ali, alguns não soubessem certas palavras que eu pronunciava. Aí eu vim para a igreja depois, para o culto, para o ensaio dos novos convertidos. Quando eu cheguei no ensaio dos novos convertidos, era um grande conjunto de novos convertidos, e tinha uma irmãzinha que ela não sabia ler. E ela era triste, porque ela dizia, pastor, eu não vou mais para o ensaio, porque eu não sei ler a cópia do hino. Aí eu disse para ela assim, pai, eu disse, irmã, eu estava esperando Deus mandar alguém para segurar a pasta do hino para a regente. Que ela bota lá no pedestal e cai. Alguém tem que pegar a pasta do conjunto e ficar segurando para ela cantar. Aí Deus mandou a senhora, vai ser sua função. Sabe por que a senhora veio para cá sem saber ler? Porque Deus quer usar a senhora segurando a pasta do conjunto. Aí eu cheguei lá naquele dia para dar uma palavra para os novos convertidos que estavam de pé ensaiando. Quando eu chego diante dos novos convertidos, aí dos irmãos que ensaiam, podia ser outro grupo da igreja, mas naquela oportunidade eram os novos convertidos. E aí a irmã, eu disse assim, irmão, saúdo a todos com a paz do Senhor. Aí aquele grupo, paz do Senhor. Aí a irmãzinha que estava na frente, bem de frente para mim, irmã Joelma, quando ela foi dar a paz do Senhor, ela soltou um arroto. Paz do Senhor. E ela saiu ali com o Senhor o arroto. Daquele arroto, do hálito dela em mim, eu discerni todo o jantar dela. Assim, sabe, o cuscuz, a carne de sol, tudo, o copo de leite com Nescau, tudo que ela tinha comido no jantar, veio no hálito do meu rosto. E, como uma pessoa educada e líder de novos convertidos, o que é que eu fiz? Eu engoli.
né? Eu disse, amém, que bênção. Aí a irmãzinha, a regente do conjunto, não vigiou muito. Aí ela disse assim, ela pegou, olhou para aquela irmã, aí a irmã disse assim, ah, meu Deus, misericórdia. Ela foi tentar justificar o arroto. Quando ela disse misericórdia, ela deu outro. Acho que ela estava com algum problema no estômago, deu outro arroto, e veio de novo o hálito no meu rosto. Aí a irmã, que era regente, olhou para ela e disse assim, fecha essa boca, diabo! E aquilo, a irmãzinha, eu percebi quando ela disse aquilo, a irmã fez assim, ó, baixou a cabeça, irmã Marlene. Eu disse, pronto, matou a irmã. Matou a irmã. Aí eu peguei e abri a Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, onde eu tenho que recuperar essa irmã. Senão é a última vez que ela vem na igreja. Aí eu abri a Bíblia lá em Gálatas 5, nas obras da carne e no fruto do Espírito. Aí eu comecei a explicar, irmão, porque as obras da carne são... Aí comecei a falar idolatria, feitiçaria, lascívia, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Li todas as obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. Aí eu disse assim, irmão, sabia que nós temos defeito? Todos nós temos defeito. Quando a Bíblia fala assim, não andeis segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele não está falando para as pessoas que são descrentes, está falando para nós, os crentes. Está dizendo assim, ó, você que é crente, você que quer ter proximidade com o Espírito Santo de Deus, você não pode andar segundo as obras da carne, você tem que andar segundo o Espírito. Aí eu disse, aí comecei a dar exemplo, quando andamos segundo a carne, aí nós comemos desnecessariamente, é a glutonaria. Não é? Eu disse, irmãos, quando andamos, porque a nossa carne, ela é enferma, ela nos afasta de Deus. Comecei a falar, mas Deus é tão misericordioso, que Ele foi capaz de derramar sobre nós o Espírito, e por meio do Espírito na nossa vida, nós produzimos fruto, cujas virtudes estão relatadas aqui. Aí abracei aquelas irmãs, por exemplo, essa irmã, você observa, irmão, vamos pegar ela, quem era essa irmã e quem é ela agora? Uma adoradora de Deus, digna de ser abraçada por todos nós. Olhe para o irmão que está perto de você e diga para ele, você não era nada, mas agora você é um servo de Deus digno de ser abraçado. Aí os irmãos começaram a se abraçar e dizer aquilo. E a irmã já abriu um sorriso ali. Sabe por quê? Porque a adoração, ela tem que ser capaz de me permitir exortar o irmão que está do nosso lado. Sabe o que é exortar o irmão e edificar? É você ver como a Bíblia é perfeita. Ela diz exortar uns aos outros e edificar uns aos outros. Porque eu tanto tenho liberdade para dizer, irmão, segundo a palavra, eu preciso orar mais por você. Mas eu não posso matar o irmão. Eu tenho que exortar e edificar. Porque a adoração, ela produz comunhão, mas ela também produz o quê? Despertamento e edificação em Cristo. Quando nós temos, irmãos, adoramos a Deus, você observa que às vezes a gente apanha na igreja por meio da palavra e a gente nem percebe. A gente vai perceber, eita, foi para mim. Mas vem de uma maneira tão suave que a gente diz assim, eu vou me consertar, a partir de agora vai ser diferente, mas foi Deus que falou. Obrigado, Jesus, por ter falado comigo. Não é? Porque a Bíblia Sagrada, a adoração produz exortação e também edificação. A exortação da igreja e também a edificação da igreja. Abra sua Bíblia ainda em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 26. 1 aos Coríntios 14, 26. Diz assim a palavra de Deus, ó. Você observa, quando fala da ordem do culto, você observa que diz assim, ó. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí a Bíblia diz, faça-se tudo para edificação. Você vê, irmãos, aí aqui, você já observa, a gente já vai colocando em ordem um pouco mais a nossa adoração. Porque a Bíblia diz assim, no princípio da licitude e da edificação diz, tudo é lícito,
mas nem tudo edifica. E a mesma Bíblia diz que tudo quanto vamos fazer, você observa, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais. Ou seja, está falando da adoração coletiva. E diz assim, faça-se tudo para edificação. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, e os irmãos não precisam responder. Cá para nós, tem coisas que se a gente não vigiar, são adicionadas no nosso culto. Aí a gente faz a pergunta, é lícito? A Bíblia diz, tudo é lícito. Mas a Bíblia diz, nem tudo edifica. Aí a gente vai perguntar, edifica? Né, irmãos? É uma coisa que a gente deve perguntar quando a gente vai adorar a Deus. É lícito, agora edifica? Não tem alguns exageros que a gente, às vezes a gente empolga, não é? Às vezes a gente cuida para que não aconteça. Às vezes alguns irmãos ficam meio chateados, mas depois entendem que foi melhor de não ter acontecido. Você observa, esse final de semana nós tivemos na nossa igreja um pré-congresso. Que culto, né, irmão? Mais um ficou marcado no nosso coração. Para a glória de Deus. Mais um culto da nossa igreja memorável. Que a gente queria que não tivesse acabado. Que cultos! Né, irmão? Sábado, um culto maravilhoso. Quem pregou para a gente, irmão? O Espírito Santo de Deus. Usando o irmão Fabiano de uma forma muito bonita. Um homem simples. Né, irmãos? Quando eu disse a ele, Fabiano, você vai pregar para a gente. Lá no Estevão de Matos. Ele deu uma tremenda, ele já treme naturalmente. Aí o bichinho tremeu mais um pouco. Pastor, o que é que eu vou pregar? Aí para variar, João passou lá, João Felipe. Aí Fabiano disse, João, não sei o que é que eu faço. O pastor me chamou para pregar no Estevão de Matos. Aí João pegou, olhou para ele e disse, Fabiano, vai orar, que ou você prega bem ou vai ter mudança no Hebron. Aí foi que ele tremeu mesmo. Mas sabe o que o Fabiano fez? Sabe o que ele fez? Ele me disse, pastor, eu passei 2 semanas indo para o monte, todos os dias. 2 semanas, teve dia que choveu, mas eu disse assim, não, eu preciso pregar bem, preciso fazer a coisa certa. E ele disse, eu fui para o monte com uma capinha cobrindo, fazendo frio, mas eu estava lá, Senhor, eu vou lá e o teu nome precisa ser glorificado. Né, irmãos? Que palavra do céu, que resultou em salvação de vidas, em renovação de vidas nesse lugar. Você observa, não tem ninguém famoso, não precisa de fama, precisa de ordem, precisa a gente entender que as coisas têm que acontecer para edificação. Os irmãos que vêm pregar na nossa igreja, eu mando um e-mail. Tu recebeu o e-mail meu? A mensagem, a famosa mensagem? Recebeu a famosa mensagem no WhatsApp. Aí eu coloco na mensagem, irmãos, nós somos a Assembleia de Deus. Nós cremos no batismo no Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja que ama ler a palavra, que busca a Deus em oração. Aí eu começo com as recomendações. Não fale em política, não vá para a igreja vender livro, nem CD. Eu não coloco lá na mensagem. Peça a Deus para lhe dar uma mensagem para Deus lhe usar. Porque, irmão, nós pegamos a palavra e nós estudamos a palavra. Uma vez eu estava num lugar e uma irmã disse para mim que estudou a palavra por 2 meses seguidos. Ela disse antes de pregar, lá no templo sede, ela sentou perto de mim, e ela disse, pastor, fica orando por mim aí, porque tem 2 meses que eu estudo a mesma palavra. Ela não me disse qual a palavra, ela chegou lá e leu a palavra, e a palavra, sabe qual era, Maurício? Ela leu assim, Jesus chorou. Pode sentar, irmãos. Mas Deus deu uma mensagem àquela irmã. Pense numa mensagem. E não foi uma mensagem fácil, porque ela dizia assim, ela falava, você que é pai de adolescente, você pensa que o seu filho vai ser crente, você trazendo ele uma vez da semana para o culto? Trazendo ele uma vez, escolhendo o culto que ele deve vir, ele não vai ser crente. Mas enquanto ela falava, caiu uma glória do céu, irmãos. Caiu uma unção de Deus. Uma vez eu fui para um círculo de oração com Thaisa, e um rapaz veio pedir oração, filho de uma irmã, o rapaz estava desviado da igreja, e ele veio, Gerson, com os dentes tudo quebrado. Aí a irmã disse, vem aqui, meu filho. Ele disse, irmãos, ore pelo meu filho, porque ele se envolveu numa briga aí, da gangue que ele faz parte, e dessa briga quebraram os dentes dele tudo. Apanhou, quebrou os dentes e tudo. Aí veio a irmã fulana fazer a oração. Daí veio a irmã do círculo de oração, cheia de autoridade de Deus.
Essas irmãs, quando vêm, elas não brincam em serviço, não. Elas vêm para adorar a Deus. Elas são conscientes do que é a adoração a Deus. Aí a irmãzinha veio, pegou o microfone e disse bem assim, botou o dedinho assim, contou, sabe por que aconteceu isso? Para você criar vergonha na cara e se reconciliar com Deus enquanto é tempo. Deus está dizendo, foi só uma vez. Lembra de Sansão? Brincou com Deus. A Bíblia diz que o Espírito procurava Sansão, mas Sansão brincou a ponto de ter que experimentar a morte com a própria pele. E o que você vai querer experimentar? Aí eu disse a Thaís assim, misericórdia, Thaís, a maneira como a irmã está falando com o rapaz. Mas quando eu olhei para o rapaz, ele estava num pranto tão grande. Ele veio, caiu de joelho de frente ao altar, levantou as mãos. E a irmã disse, você quer aceitar Jesus agora, se reconciliar? E ele disse, quero agora, não aguento mais. Foi liberto naquela hora. Sabe por quê, irmão? Porque você observa, quando nós nos reunimos para adorar, tem exortação, mas através da exortação, da adoração, tem edificação em Cristo Jesus. Se cumpre o que está escrito na Bíblia Sagrada. O que vocês vão fazer quando vocês se ajuntar? Aí a Bíblia diz, tem salmo, tem doutrina. Olha o que diz a palavra, tem salmos, a gente canta, mas também tem doutrina. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí a Bíblia diz, faça tudo para edificação. Ou seja, adore a Deus enquanto você fizer. Porque se você fizer, vai ter fruto. Não é, irmãos? Vai ter fruto e o fruto glorificará a Deus. Quer ver o que mais? Eu vou prosseguir aqui, irmãos. Quando nós confessamos aqui na adoração pública, nós confessamos que na adoração pública, nós como crentes assembleanos, confessamos que na adoração pública, a oração, os cantos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem. Sabe para quê? Abra aí 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Quando nós adoramos, para que servem os cânticos, o ofertório? Para que serve a pregação, o exercício dos dons? Abre 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 11. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha como a Bíblia é bonita. Porque a Bíblia diz assim, ó. Quando fala do amor fraternal, aí a Bíblia diz assim, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Pare aqui um pouquinho. Tem uma coisa que está me incomodando, que eu vou falar com os obreiros. É porque está uma moda agora, e essa moda já chegou aqui. Quando os irmãos pegam o microfone e dizem assim, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus, porque você não veio aqui servir o pastor, você veio servir a Deus. Mas para que dizer isso? Coloca a igreja todinha contra o pastor. Você não veio aqui servir o pastor. Se eu não tiver aqui, irmão Samuel, estiver dirigindo o culto, aí diz, você não veio aqui servir, irmão Samuel. Quando essa palavra é dita contextualizada, preste bem atenção. Quando ela é contextualizada, por exemplo, semana passada, quando eu comecei a falar de adoração, eu disse, irmãos, a adoração não pode ser centralizada em mim. A adoração tem que ser a Deus. Porque eu falei que quando a gente adora, a gente não adora imagens. Porque a Bíblia diz, lá no segundo mandamento fala que nós não adoramos imagens, coisas semelhantes às que estão no céu, nem coisas semelhantes às que estão na terra. Aí eu disse, a nossa adoração tem que ser dirigida a Deus. Ou seja, eu contextualizei. Teve um irmão que dava EPOS na nossa igreja, que eu troquei, eu tirei ele. Porque eu fui assistir a aula de EPOS dele, e a aula de EPOS toda hora era assim, irmãos, vamos falar sobre louvor. Eu conheci um pastor, que, irmão, ele fazia tudo, menos louvar. O pastor não era crente, não. Irmão, vamos falar sobre adultério. Eu conheci um pastor, mas para quê? O que é que você tem contra os pastores? É o inimigo usando sua boca. O pastor é o anjo da igreja. Né, irmãos? Ele é a pessoa de Deus que foi colocada para conduzir o rebanho. Tudo que acontece recai sobre os ombros do pastor. Não é para ficar falando coisas. Aí quando você chega num culto sem contextualização, e você diz, ninguém está aqui para servir irmão Samuel. Na hora que irmão Samuel precisar que alguém sirva água para alguém, aí alguém vai dizer, eu não vou servir água não, se ele quiser que sirva, porque eu não estou aqui para servir ele. A pessoa esquece que a adoração é voltada a
Deus. Eu vou começar a falar uma vez por outra. Para de ficar dizendo isso. Ele vê que esse viu, pastor? Claro que não vê, todo mundo sabe, rapaz. Não precisa estar dizendo isso. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, nós confessamos que na adoração pública, a oração, os cantos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem, sabe para quê? Olha o versículo 11. Porque diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Ou seja, você vai pregar, estuda a Bíblia e prega a Bíblia. Que muda a nossa vida é o quê? A Bíblia Sagrada. Fala de Deus, fala de Jesus. Jesus veio aqui uma mulher que era viúva chorando a morte do único filho. Jesus foi lá, ressuscitou o filho dela e entregou na mão dela. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou aquele jovem, Ele pode ressuscitar o que está morto na sua vida. Eu não preciso falar de ninguém, falo de Deus, e as pessoas estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Aí olha essa segunda parte como é maravilhosa. Diz assim: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sabe por quê, irmãos? Tudo que nós fazemos na adoração pública, nós oramos, nós cantamos, nós ofertamos, nós pregamos, nós somos usados por Deus nos santos dons espirituais, para que a palavra seja confirmada, o nome de Deus glorificado. Aí a Bíblia diz, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Aleluia! Tudo nós fazemos para que Deus seja glorificado. E a Bíblia Sagrada diz, a quem pertence, ou seja, para que Deus seja glorificado, porque a Ele pertence a glória e o poder para todo sempre. Irmão, aprenda isso. A nossa adoração, quando a gente olha para esses aspectos aqui, ela muda completamente. Muda. Não é completamente. Você já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja às vezes com raiva? Tem pessoas que vêm para a igreja com raiva. Aqui não tem ninguém. No mundo de terça ninguém vem com raiva. Não sei se vem de quinta. Não costumava dizer que não vem não. Mas é assim, ninguém vem com raiva, mas tem aquelas pessoas que vêm com raiva. Senta ali, cruza os braços e diz assim: eu não faço nada. Se mandar ficar em pé, eu não fico. Se mandar adorar, não adoro não. Vou fazer do meu jeito. Estou aqui para fazer do meu jeito. Dê a paz ao seu irmão, não. Eu tenho paz. Se ele quiser, que tenha dele. Já pensou a pessoa dizer que tem paz dessa maneira? Eu tenho paz. Se ele quiser, que se vire para ter a dele. Você imagina, irmãos, essa pessoa faz para a glória de Deus? Ela consegue adorar Deus dessa maneira? Não consegue. Não consegue, irmãos. Para adorar Deus em espírito e em verdade, tem que estar de acordo com os requisitos bíblicos. Agora, nos 5 minutos que me restam, você observa, irmãos. Agora, além da adoração ser coletiva, a gente já sabe a importância dela ser coletiva. E como que eu vou adorar Deus coletivamente se eu não vier à igreja? Não é verdade? Eu tenho que vir à igreja. Agora, existe a adoração individual, irmãos. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente. Agora, quando o assunto é adoração coletiva, ela tem que ser feita o quê? Para que haja comunhão, despertamento, exortação e edificação. 4 coisas: comunhão, não é? Vocês, irmãos, devem aprender: despertamento, exortação e edificação. Essas 4 coisas acontecem quando a gente adora Deus coletivamente. Agora, individualmente, nós temos que adorar a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. E eu termino aqui essa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 23. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo de número 23. Você observa, irmãos. Quando nós adoramos a Deus como crentes, individualmente, em todo o tempo. Aí a Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 23. Você já conhecia, talvez você não sabia onde estava na Bíblia. Diz assim, mas a hora vem, e agora é,
Você observa, a hora vem, alguém que lê só até aqui, mas não, vai chegar esse dia ainda. Mas a Bíblia diz, a hora vem e agora é. Ou seja, tem que começar de agora. Aí a Bíblia diz, que hora é essa, irmãos? Que vem e que já é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Esse versículo aqui, ele agora está falando da individualidade. Coletivamente, nós temos que adorar, porque se não tivermos comunhão com os irmãos, se não tivermos comunhão com a igreja, como nós vamos ter comunhão com Deus? Agora, individualmente, nós devemos andar em adoração a Deus. Preste atenção que o versículo diz o seguinte, ó, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Perceba que esse espírito aí está com E minúsculo. Não está com E minúsculo? Isso significa que esse espírito aí não é o Espírito Santo. É o nosso espírito. O que é o espírito? Vamos lá, os alunos da escola dominical, que já sabem, não é? A alma é o que? É a parte do homem onde estão sediadas as emoções e sentimentos. Não é? A nossa alma precisa ter o controle de Deus. Ou seja, nossas emoções e sentimentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Agora, o homem também é constituído de espírito. E o que é o espírito do homem? O espírito do homem é aquela parte do homem que se comunica com Deus. Você já viu, irmão, que às vezes a gente fala de guerra espiritual. Por que o nosso espírito é atacado pelo adversário? Porque ele quer quebrar a nossa comunhão com Deus. Então ele vai procurar atacar aquilo que nos liga a Deus. O que é que nos liga a Deus? O nosso espírito. Ele vai tentar desviar a atenção do nosso espírito. Você lembra do homem que eu falei semana passada? Quem estava aqui semana passada? O homem que viu o carnaval e começou a chorar. Mas por que você está chorando por isso, homem? Não, porque eu estou lembrando com saudade da época que eu estava ali. Meu Deus do céu. Com saudade daquilo ali, rapaz. Não pode ter. Para onde está voltado o seu espírito? Não é, irmãos? Porque quando a gente olha para as coisas que a gente já viveu e que Jesus nos libertou, a gente tem que olhar para elas e com um espírito de gratidão. A gente tem que orar a Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou daquilo ali. Agora eu estou livre. Se tiver lágrimas, que sejam lágrimas de alegria. Porque a Bíblia diz que Deus, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ou seja, a parte que se comunica com Deus está ligada com Ele 24 horas. Faça isso, irmão. Comece a lutar e a pedir a Deus. Porque quando a gente pede, Deus faz. Você quer ver Deus mudar a sua vida? Você quer ver como Deus muda a vida do homem? Comece a dizer assim: Senhor, controla o meu espírito. Peça a Deus para controlar a sua alma e o seu espírito. Pronto. Porque as suas emoções e sentimentos serão controlados por Deus. Agora o seu espírito, por quê, irmãos? Porque nós temos que sentir a presença de Deus quando estamos na igreja. Agora, nós também temos que sentir a presença de Deus quando nós estivermos no nosso trabalho. Está todo mundo em treva, mas a gente está sentindo a presença de Deus. Porque o nosso espírito está ligado com Ele, é adoração individual. Está todo mundo, a nossa rua está uma tormenta, mas nós estamos dando glória a Deus. Falando do carnaval, eu lembro daquele dia que eu já contei aos irmãos que eu vinha caminhando na rua e estava brincadeira de jogar farinha um no outro. E os irmãos vão jogar farinha na gente. E eu confesso, irmãos, que até eu mesmo fiquei meio assim, vou ou não vou? Mas eu digo, eu vou passar. Pronto, passei no meio. Todo mundo que passava jogava farinha, sujava de farinha e ficava rindo. Eu vim com meu terno e minha gravata de meio-dia, com a Bíblia debaixo do braço assim, andando, passei e disseram assim, para, baixa o som. Por quê? Por que quem vai parar? Porque esse ali é servo de Deus, ele vem trazendo a palavra de Deus. Sabe por que mandou parar, irmão? É porque eu tenho poder? Não. É porque eu vinha caminhando na rua, mas caminhando na rua onde eu vinha, eu estava adorando a Deus.
Eu vinha com o meu espírito voltado para Deus. E é isso que a palavra está dizendo. A hora vem agora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Aonde você estiver, está com um problema maior do mundo. Mas se você estiver ligado com Deus, aleluia, vai mudar, meu irmão. Muda o ambiente completamente. Aonde tem um adorador, o ambiente é transformado. Pode anotar, o ambiente é transformado, é mudado completamente, porque tem alguém ali que está ligado com Deus. Aí a Bíblia diz: adorará a Deus em espírito e em verdade. A verdade eu vou deixar para a próxima terça, tá certo? Hoje eu vou parar no espírito. Aonde você estiver, você é um adorador de Deus. Aonde você estiver, você é um adorador de Deus. Comece a adorar a Deus, irmão. Comece a pedir a Deus a presença dele sobre a sua vida. Você vai ver como as coisas vão mudar. Mas, pastor, eu não estou conseguindo, eu não tenho força. E se você continuar lutando com as suas forças, aí você não vai conseguir mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa. Tome a posição de adorador. Comece a adorar a Deus onde você estiver, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Porque a minha força não está nos meus braços, irmãos. Eu lembro quando eu cheguei aqui, teve um irmão que foi pregar aqui uma vez e disse assim: os irmãos têm que cuidar comigo, eu sou crente, mas meu braço não é não. Aí de trás eu disse: está desviado. Está desviado. Se o braço não é crente, é porque está desviado. Agora, quer ver o segredo para o braço ficar crente? Quer ver o segredo para as pernas ficar crente? Para os olhos ficar crente? Comece a adorar a Deus. Comece a se ligar com Deus. A sua vida vai mudar. Porque fala da adoração individual. E Jesus, Ele quer mudar a nossa vida. Por isso que Ele nos trouxe aqui essa noite. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Adoração. Nós somos chamados para ser adoradores do Senhor em nome de Jesus.